Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo aqui a mais um vídeo no canal do Peregrino. E hoje aqui é dia de vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Vamos dar continuidade aqui na nossa grade de programação do nosso discipulado cristão. Essa aqui é a nossa 38ª videoaula. Na aula anterior nós falamos sobre o livro de Números, no capítulo 15, e hoje então nós daremos continuidade falando do capítulo 16, um capítulo muito interessante, bastante emblemático também. Eu tinha dito na aula anterior que foi um capítulo onde nós tivemos uma certa paz, né, depois de vários capítulos ali com rebeliões do povo de Israel, mas voltamos aqui ao capítulo 16 com mais duas rebeliões em um capítulo só. Esse capítulo é um capítulo um pouco longo, nós teremos aí 50 versículos pela frente, mas eu vou pedir para que você tenha paciência, fique comigo aqui, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo muito interessante que pode certamente abençoar a sua vida, além de te trazer conhecimento bíblico e bagagem espiritual. Então, antes de começarmos aqui, eu quero te fazer aqui um convite, caso você ainda não seja um seguidor aqui do canal do Peregrino, que você faça aqui a tua inscrição. Não se esqueça de ativar aquele sino para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o endereço das minhas outras mídias sociais. Tem lá o Facebook, o Instagram e o Twitter, para que você possa também me seguir e interagirmos naquelas outras mídias sociais, ok? Antes de começarmos, vamos fazer aqui a nossa oração? Peço que você feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para mais um tempo de estudo bíblico, Pai. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dê sabedoria, discernimento, para que nós possamos conhecer um pouco mais da Tua palavra e principalmente compreender os mistérios que estão escritos nas Sagradas Escrituras, e te pedimos, ó Deus, que nos dê força para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos que nós tiraremos nesse momento. Em nome de Jesus eu oro por tudo e agradeço. Amém. Vamos lá então, meu irmão. Vamos lá, querido. Bíblia na mão, Números, capítulo 16. Nós vamos ver aqui que o título desse capítulo é a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Algumas versões bíblicas dizem apenas a rebelião de Corá, né? Os rebelados, na verdade, aí nós vamos ver que já não é, né? Tem alguns nomes específicos, não é só o povo em geral, mas alguns nomes bem específicos. Nós temos aí Corá como um dos protagonistas, filho de Issar, que é filho de Coate, que por sua vez é filho de Levi. Então Corá é da tribo de Levi. Nós temos aí que ele se juntou a mais outros 3 homens, né? Datã e Abirão, que são filhos de Eliabe, e mais o On, que é filho de Pelete, esses 3 da tribo de Rubem. Então, na verdade, os mais importantes aí é o Corá, Datã e Abirão. E junto com esses 3, mais 250 homens, filhos e príncipes das principais tribos ali, das tribos de Israel, homens que foram eleitos, né, varões de renome, membros importantes da comunidade, e que eles então se uniram a esses homens para instigar uma rebelião contra Moisés e Arão. E aí nós vamos ver aí no verso 3, eu vou pedir para que, se você tiver com a sua Bíblia, você me acompanhe. No verso 3 está escrito o seguinte: e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Aqui está o motivo, né, vamos assim dizer, que eles se levantaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. Em resumo, né, no entendimento deles, toda a comunidade é santa, todo mundo aqui é santo. Ou seja, Deus habitou, né, pediu para habitar no nosso meio, mandou fazer o tabernáculo para que pudesse habitar no nosso meio. Por que vocês, Moisés e Arão, teriam mais direitos do que nós e agem, né, como se fossem superiores? Então esse era o
principal questionamento, vamos assim dizer, desses rebelados. Na verdade, é um levante que nós estamos vendo aí contra a autoridade de Moisés e de Arão. Uma demonstração, vamos assim dizer, de claros ciúmes por poder, até porque o ponto principal do questionamento deles era sobre a questão da função sacerdotal que Arão tinha e seus filhos. Corá era levita, então questionando por que vocês se sentem aí superiores, uma vez que toda a comunidade era santa. Bom, vamos ver aqui que essa rebelião, a hora que a gente vai evoluindo aqui na leitura, sem sombra de dúvida é a mais forte quando nós comparamos as anteriores que nós vimos aí nos capítulos 11, 12 e no capítulo 14, tá? A gente vai entender também que, apesar de ser a mais forte, há uma certa semelhança quando nós olhamos o ponto de vista dos conspiradores. Todos eles se posicionaram por coisas secundárias, né? Mas que afrontavam diretamente a autoridade e a liderança de Moisés e de Arão. Bom, só que novamente os rebelados, eles não se atentaram, não se preocuparam que de uma certa forma rebelar-se contra a liderança de Moisés e de Arão era como que, na verdade, rebelar-se contra Deus, uma vez que Moisés e Arão, eles haviam sido escolhidos por Deus para essa função. Então aqui nós vamos ver que, novamente, o povo vai experimentar a ira de Deus e sentir as consequências pelo ato de rebeldia. Bom, eu quero ver aqui com você, no verso 4, nós vamos ver aqui que então, quando Moisés escuta essa blasfêmia, vamos assim dizer, contra ele e seu irmão, ele então se prostra com o rosto em terra. Um ato comum de humilhação a Deus, de intercessão, de súplica. Nós vamos ver que ele vai fazer isso de novo, novamente, nesse capítulo aqui, mas aqui é dessa forma, ele se prostra com o rosto em terra. E a gente vai ver que ele novamente faz lá no capítulo 14, mas vamos atentar aqui. Então ele chega para Corá, né, já que Corá fez essa blasfêmia, ele chega para Corá e seus seguidores e vai lançar aí um desafio. Ok, vocês então acham que nós estamos aqui exercendo autoridade sobre vocês? Então nós vamos ver aqui o que ele falou para Corá. Verso 5, acompanhem comigo. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isso, peguem os incensários, você, Corá, e todo o seu grupo, e ponham brasas nos incensários amanhã, e coloquem incensos sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será santo. E agora, basta, filhos de Levi. Bom, nós percebemos aqui uma total, vamos assim dizer, irritação de Moisés em relação a essa postura de Corá. No verso 5 e 7 que nós acabamos de ler aqui, Moisés então chama eles para um desafio para então provar. Já que vocês querem ver, então, já que vocês dizem que toda a comunidade é santa, amanhã nós vamos fazer aqui um ensaio, aqui um desafio para ver realmente quem é santo diante do Senhor. Bom, acho que cabe lembrar aqui que Moisés foi ele quem recebeu as leis de Deus. Ele conhecia muito bem todos os detalhes da lei do Senhor. Ele que inclusive havia orientado todas as regras para os levitas, para a construção do tabernáculo. Então, Moisés estava muito bem calçado quando ele fez essa proposta para Corá. Vale também ressaltar que o equívoco de Corá, ele é o de considerar toda a congregação santa. Vamos lembrar aqui que quando o tabernáculo ficou pronto, nós temos um vídeo falando sobre isso atrás aí, somente Arão e seus filhos foram consagrados sacerdotes e com autorização de Deus para
trabalhar nos ritos do tabernáculo. E somente Arão poderia entrar dentro do ambiente santo dos santos. Essa era a regra aí que Deus determinou para aquela situação. E por fim, eu quero te lembrar também que, como nós vimos lá em Levíticos capítulo 10, os dois filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, morreram diante de Deus exatamente porque levaram fogo estranho ao Senhor. Então, quando Moisés faz esse desafio, ele sabia que era um desafio de morte, porque ele falou assim, olha, quem então não for santo e levar fogo estranho, ele se lembrando provavelmente do que aconteceu com Nadab e Abiú, vão morrer. Então nós vamos ver quem que realmente é santo, já que vocês acham que toda a congregação é santa, vamos fazer esse desafio então. E Corá e o seu grupo deveria agir como sacerdotes e queimar o incenso diante de Deus. E Deus iria então determinar a sua legitimidade ou não. Bom, continuando, nós vamos ver aqui que do verso 8 ao 11, Moisés então vai virar para os demais integrantes da tribo de Levi e vai provocar nesses caras uma reflexão. Olha só o que ele falou para aquela turminha, né? Parece pouco que Deus escolheu para vocês. Vocês foram escolhidos dentre todos os demais das tribos de Israel para trabalharem no tabernáculo. Ou seja, parece que isso não é suficiente para vocês, né? E isso parece que não lhe agrada. E já que deu a vocês essa função, e agora vocês querem também a função sacerdotal. Ou seja, na verdade, parece que vocês estão insatisfeitos, né? Querem mais. Não se importam só com aquilo que Deus deu, querem mais, querem a função de sacerdote. Na verdade, é contra o Senhor que vocês estão se rebelando, Moisés dizendo para eles. Afinal, quem seria Arão para que vocês reclamem dele? Ou seja, Moisés está posicionando os caras no lugar deles. Olha, parem um pouco, pensem. O que vocês estão questionando é a autoridade de Deus, é a escolha que Deus fez para um sumo sacerdote. E vocês querem no lugar daquilo que Deus escolheu. Olha o perigo daqueles rebelados. Olha a falta de visão espiritual daqueles homens. Pois bem, vamos caminhar. E aqui eu estou querendo chamar então a sua atenção para o que Moisés estava querendo dizer isso para eles. Olha, Arão foi escolhido por Deus. A rebeldia de vocês é contra a autoridade de Arão. Não contra a autoridade de Arão, mas é um ato de rebeldia contra aquilo que Deus escolheu. E lá no verso 12 nós vamos ver então que Moisés manda chamar os outros rebelados, o Datã e o Abirão. E os dois, em mais um ato de rebeldia e dureza de coração, respondem que eles não iriam. E aí a gente vai ver então que eu quero ler para você aqui o versículo 13, que é muito interessante, que nós vamos ver aqui que Moisés, né, faz o seguinte: será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado? Olha o que eles disseram para o recado que foi dado a Moisés. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado da terra que mana leite e mel? Estavam aí se referindo ao Egito, tá, gente? Para nos fazer morrer neste deserto, e agora você também quer se fazer príncipe sobre nós? Olha a soberba daqueles dois homens, tá? Os caras então viraram e falaram isso: avisa para Moisés, nós não vamos não. Será que não é pouco o fato de ele ter tirado a gente lá de uma terra que mana leite e mel? Lembrando, leite e mel para eles era o Egito. Os caras eram escravos no Egito, gente. Os caras eram escravos lá no Egito. Será que isso não era o suficiente para eles lembrar daquele sofrimento que eles tinham lá? E agora traz a gente para vir morrer aqui nesse lugar? E no verso 14, é muito interessante que eles ainda tentam transferir para Moisés o fato de ainda não estarem na terra prometida. Olha lá, vamos ler o que está escrito. E além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, ou seja, nos tirou de uma terra que mana leite e mel, que era o Egito, e ainda não nos levou para uma terra que mana leite e mel, e nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Não iremos aí com você. Você pensa o quê? Que pode arrancar o olho de todo mundo? Quem você pensa que é, né? Só faltou falar isso aí em termos popular aqui do nosso linguajar corriqueiro. Ou seja, eles não levaram em consideração que, na verdade, a culpa deles não terem avançado em direção à Terra Prometida foram daqueles 10 espias, inclusive o príncipe da tribo deles, né? Que foi
fazer o reconhecimento lá em Canaã e voltou todo preocupado, dizendo que não dava para conquistar Canaã com medo dos gigantes e das cidades fortificadas. Ou seja, um erro deles e tentando transferir essa culpa, essa responsabilidade para Moisés, tá? Reflexão, tá, gente? Que diferença esse comportamento tem com algumas pessoas no nosso dia a dia? Por acaso, né? Será que é tão incomum assim nós vermos pessoas que tentam se rebelar contra Deus, questionando uma autoridade de Deus, como é o caso aqui da escolha de Moisés e Arão para a função que eles tinham? Será que é muito difícil nós encontrarmos alguém que se rebele contra os caminhos que Deus toma, escolhendo quais são os destinos, em vez de avançar, recuar, porque vocês foram infiéis, vocês foram incrédulos? Será que porventura nós não encontramos pessoas querendo olhar para trás, voltando ao pecado, pois não suportam o deserto e não suportam ser transformados por Deus? Bom, será que também a gente não encontra no nosso dia a dia pessoas transferindo para Deus ou para outras pessoas a consequência das suas escolhas erradas ou então a sua falta de fé? Pois é, quando nós olhamos a história do povo de Israel no Antigo Testamento, nós podemos aqui extrair grandes ensinamentos, muita coisa profunda em que a gente consegue refletir e olhar para o que nós estamos vivendo hoje, o que cada um de vocês e nós conseguimos viver em relação às dificuldades que nós enfrentamos. Bom, e aí a gente vê que Moisés vai ficar muito furioso com tudo isso. A Bíblia fala que ele irou-se, né? E aí ele pede ao Senhor para que o Senhor rejeite as ofertas daquele povo. Moisés, na verdade, aqui ele estava sentindo um sentimento de injustiça. Cara, não fui eu que fiz isso, eu estava lá, né, pensando, né? Eu estava lá apacentando ovelhas, na minha, de boa. Deus foi lá, se lembrou desse povo, mandou que eu fosse ao Egito para resgatar, tirou eles de lá com uma mão forte, trouxe até aqui. Agora o cara vira para mim e diz que fui eu que ainda não consegui levar eles para lá, sendo que os espias, que eram cada um representante de uma tribo, foram 12, só 2, que era Moisés, Josué e Caleb, disseram que a terra era boa e que podia ir, que Deus estava com eles. Os outros 10 ficaram com medo. Agora o cara vem dizer que a culpa é minha. Então, assim, na cabeça de Moisés, um sentimento de injustiça. Fala, esse cara tá doido, né? Esse cara tá falando um monte de besteira aqui. E aí Moisés, então, manda Corá e os seus seguidores que se apresentem no dia seguinte, juntamente com Arão, para o desafio do incensário diante de Deus. E a gente vai ver, então, que Corá instiga toda a comunidade contra Moisés e Arão. E no dia seguinte estavam todos lá, né? Pensa no povo curioso, gente. Aí Corá conseguiu colocar todo mundo contra Moisés e contra Arão. Bom, e aí eles então se prepararam lá os seus incensários, acenderam fogo, colocaram seus incensos e se apresentaram na entrada da tenda do encontro. Só que aí aparece quem, né? O protagonista principal da história, que é o nosso Deus. A soberana presença de Deus desce sobre o tabernáculo. E olha aí o que acontece. Vamos ler lá no verso 20 e 21. O verso 20 e 21 diz o seguinte, né? E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se no meio desta congregação e eu os consumirei num único momento. A gente já viu esse filme, né? Aqui eu acho que, se eu não me engano, já é a 4ª vez que Deus está falando que vai destruir esse povo todo. Não é isso, gente? Bom, e aí nesse momento, como foi nos momentos anteriores, Arão e Moisés se prostram e suplicam a Deus, intercedendo a Deus pela comunidade de Israel. E nós vamos ver que mais uma vez Deus então ouve o clamor de Moisés e Arão e aplica o juízo apenas contra os rebeldes. E vamos ver então, continuando aqui, os versos 22 ao 24. Mas Moisés e Arão prostraram-se sobre o rosto em terra e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda essa congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale então a esta congregação dizendo:
afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estava Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. Bom, e aí a gente vai ver, né, que Deus manda o povo então se afastar, e o povo se afasta das 3 tendas que Deus havia mandado, e eles saem e ficam à entrada das suas tendas em pé, na porta deles com as suas famílias. E aí Moisés vai proclamar, né, o que nós vamos ler agora aqui entre os versos 28 ao 33. Vamos lá. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir, e a sua boca os engolir, com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezam o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as suas famílias, com todos os que eram partidários de Corá e todos os bens que eles tinham. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Forte, né? Bom, eu já disse aqui em vídeos anteriores que eu sou um apaixonado pelo aprendizado do nível de relacionamento entre Moisés e Deus. É sem sombra de dúvida um relacionamento inspirador para nós. A gente vê aqui que Moisés colocou uma fé tão grande naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava declarando, e a gente vê que ele fala isso do coração dele, pela sua inocência. E aí Deus vai e faz aquilo que Moisés declarou. Um detalhe importante é que esse evento dá a entender aí que toda a família, né, quero abrir aqui um parênteses, uma nota de rodapé, que toda a família de Corá foi devorada pela terra, mas os filhos de Corá, na verdade, não morreram nesse dia. Quando a gente vai para mais à frente, em Números, capítulo 26, nós vamos ver que os descendentes de Corá, eles continuaram vivos e deram continuidade no trabalho que eles exerciam de suporte ao tabernáculo de Deus, tá? Bom, e avançando, nós vamos ver então que todo o povo, olhando aquilo que Deus havia feito com Corá, Datã e Abirão, fugiu de perto, gritando, ficaram assustados, né? A terra vai nos engolir também, certo? Então aí, entenderam o recado, né? Será? E em seguida um fogo ardente saiu do local onde estava o Senhor, na tenda da congregação, e consumiu os outros 250 homens que também fizeram parte da rebelião, que haviam ali oferecido também fogo estranho ao Senhor. Todos eles foram mortos, como Nadab e Abiú, né? Os filhos de Arão. E aí a gente vai ver que do verso 36 ao 40, quando a gente pensa aí, né, que está ali finalizado, o que acontece? Deus manda pegar o material que foi utilizado por aqueles homens e trazer, reaproveitar. Nós vamos ver que Deus manda pegar e recolher os incensários e as brasas, pegar o material do incensário e vai ser feito ali uma lâmina de cobre que é para ser colocada sobre o altar, exatamente como um memorial, para que o povo não se esquecesse daquilo que acabara de acontecer. E a brasa, então, ela deveria ser também tratada porque eram considerados coisas sagradas. Lembrando que as coisas eram sagradas, mas a atitude mal daqueles homens não. Deus reprovou e trouxe o juízo sobre eles, tá? E, bom, continuando aqui, a gente pensa que já acabou, né? O povo ficou assustado, todo mundo vai para casa, deu tudo certo. Não, a gente vai ver que o povo, então, chega no dia seguinte, do verso 41 ao 49, a gente vai ver que existe um novo tumulto diante de Deus ali, uma nova rebelião
com um novo episódio, tá? E a gente vai ver aqui o seguinte: no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou novamente contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem do Senhor e a sua glória apareceu novamente. E Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e então o Senhor falou para Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, porque eu consumirei num único momento. Eles então se prostraram com o seu rosto em terra. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar e coloque o incenso sobre elas. Vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e a praga já começou. Arão então pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. E Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que já tinham morrido por causa de Corá. E Arão então voltou para junto de Moisés à porta da entrada do encontro, e a praga cessou. Forte, né? Bom, e assim nós terminamos aqui esse capítulo. Vocês viram então que nós tivemos duas rebeliões, uma provocada por Corá, um levita que instigou outras pessoas da tribo de Rubem e mais 250 homens contra a autoridade de Moisés e Arão. E a gente viu que eu falei aqui que um pouco antes de fazer o desafio, né, no dia do desafio, Corá instigou a congregação contra a autoridade de Moisés. E aí a gente vê que quando há a sentença e o juízo de Deus contra Corá e os outros rebelados, a congregação então, sensibilizada no dia seguinte, se rebela novamente contra eles, dizendo que Moisés havia matado a congregação, né, aquelas pessoas. Bom, e a gente consegue ver que é um capítulo intenso, onde nós temos duas rebeliões, a ira de Deus se manifesta duas vezes, primeiro contra a primeira situação, depois contra a segunda. Por duas vezes Moisés e Arão têm que interceder a Deus por aquele povo, e por duas vezes a gente vê o juízo de Deus sobre a nação. A pergunta que você tem que se fazer é o que você aprendeu com isso, né? O que a Bíblia te ensina ou está te ensinando durante esse aprendizado, quando você ouve falar, principalmente sobre a questão do juízo e da obediência de Deus a seus mandamentos, aquilo que Ele determina. Nós estamos vivendo dias de gerações onde só se prega uma parte do Deus que nós conhecemos, que é a parte apenas do amor, mas nós nos esquecemos, ou as pessoas não falam, na verdade, que o nosso Deus requer de nós postura de santidade, postura de obediência à sua palavra, e que hoje, por vivermos na era da graça, Ele já não nos faz como fez com aquele povo, de trazer o juízo de imediato. Para alguns Ele já traz, mas certamente para muitos o juízo vai ser trazido quando Jesus voltar. E aí não vai ter o que você dizer que você não sabia. A Bíblia está aqui mostrando como que Deus pensa em relação àquilo que Ele deixou para nós dos seus ensinamentos. Vai caber a cada um, né, fazer a sua análise e escolher que caminho quer seguir e como ele quer seguir. E eu gostaria que, se você tiver aí condições, deixe um comentário aí sobre o que você está aprendendo com isso, ou o que você aprendeu em particular com esse capítulo, que é um capítulo muito forte, é um capítulo muito intenso, e a gente vai ver aqui que, continuando na próxima videoaula, Deus vai propor aqui uma situação para tentar, de uma vez, vamos assim dizer, por todas, acabar com o questionamento em relação à autoridade, principalmente sacerdotal, de Arão e seus descendentes. Então fique conosco, nos acompanhe aqui nas próximas videoaulas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até a nossa próxima videoaula.